Boa noite, Vânia. Vi que você já está aí. Estou só conectando aqui no Face para a gente começar. Se todos estiverem me ouvindo, quero aproveitar para saudar a todos com a graça e com a paz, conversando aí nas cartas paulinas e hoje já caminhando para o encerramento destas cartas, vamos falar um pouquinho aí sobre a carta de Paulo a Tito. Tito, um dos filhos na fé do apóstolo Paulo, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa carta hoje, uma carta que fala muito sobre liderança cristã, sobre o papel do líder dentro da Igreja de Cristo e de como tudo isso funciona. Nós vamos poder entender um pouquinho hoje, queira Deus que a gente consiga caminhar bem nessa aula. Quero te convidar, abra sua Bíblia, deixa ela aberta aí em Tito, essa carta está lá no finalzinho da Bíblia já. Deixa ela aberta, tem aí papel, caneta, um lápis para você fazer anotações e assim a gente caminhar e entender um pouquinho da mensagem de Deus por meio dessa carta que fala aos nossos corações. É uma carta que tanto nos ensina como ter uma vida com Deus. Agora sim, aos nossos queridos que nos acompanham na live no Facebook também, deixa aberto, carta de Paulo a Tito, papel e caneta, e vamos conversar um pouquinho sobre essa carta. Qual a mensagem inicial que nós podemos imaginar dentro de uma carta tão curta, de 3 capítulos apenas, que Paulo escreveu de maneira muito pessoal, muito individual, para Tito, que foi juntamente com Timóteo, um dos seus filhos na fé. Tito foi um servo fiel. E além de fiel, um servo muito útil. Você sabe que das 13 cartas atribuídas à autoria paulina, Paulo escreveu 3 delas muito direcionadas a essas duas pessoas. 1ª e 2ª Timóteo e também essa carta a Tito. Embora os dois fossem filhos na fé do apóstolo Paulo, eles carregam características muito diferentes do seu caráter, do seu comportamento. Timóteo foi criado pela mãe Eunice e pela avó Lloyd. Timóteo não teve uma criação com o pai, que era pagão. E Tito já não. Tito já vem do paganismo direto. Tito não tinha qualquer vínculo judaico, então ele não precisou passar pela circuncisão. E vindo do paganismo, Tito se converte ao evangelho. Tito era bem diferente de Timóteo em matéria de postura mesmo, pois Tito tinha uma criação, pelo que a gente entende, de suas posturas, até mesmo pela própria formação que ele recebeu. E pensando em Tito, quais são as lições importantes que a gente vai tirar de tudo isso que ele quer passar para a gente, especialmente nessa noite? Pensando com vocês e olhando para essa carta, vamos conhecer um pouquinho do contexto por detrás dela, de como as coisas funcionaram. Paulo, você sabe, ele esteve preso particularmente no final do seu ministério. Ele consegue ir até Roma, que era um propósito de vida dele, Deus havia falado ao coração dele que ele iria testemunhar do evangelho lá, e ele passa por 2 prisões importantes. Na primeira, uma prisão domiciliar, onde ele consegue receber pessoas, dar mentoria, dar conselhos e também produzir cartas. Dali nós temos as cartas da prisão e também cartas pastorais que Paulo conseguiu produzir nesse período em que ele ali estava. Quando ele é liberto dessa primeira prisão, Paulo tem a intenção clara de visitar Éfeso, porque Éfeso foi uma igreja que ele mesmo abriu. Ele ficou como pastor daquela cidade cerca de 3 anos, quase 3 anos na verdade. E Paulo percebeu que Éfeso tinha características muito específicas. Era uma cidade portuária, uma cidade que muitas pessoas de várias nações frequentavam, uma cidade com forte apelo sensual e sexual por conta das coisas que aconteciam ali, e uma cidade muito idólatra, pois eles cultuavam uma deusa que supostamente havia caído do céu em forma de uma estátua, e eles construíram um grande templo em homenagem a ela, a deusa Diana. Pois bem, Paulo ficou ali, e Paulo percebeu as dificuldades daquele lugar, e Timóteo esteve com ele ali. E Paulo
preparou Timóteo para ser o seu líder, para ficar ali no lugar dele, quando ele não mais pastoreasse aquele lugar. Porque Paulo, ele não tinha a veia de ministério local. Paulo não era um pastor local. Ele ficava um tempo, sim, mas Paulo era missionário. Ele plantava igrejas, ele abria igrejas e depois fazia líderes para ficarem nesses lugares. Paulo vai a Éfeso. E lá em Éfeso, ele deixa Timóteo. A proposta dele é que Timóteo fosse pastor dali, mas também um supervisor das igrejas que estavam naquela região. Te lembrando que Éfeso é a atual Turquia. Paulo tem esse interesse, ele deixa Timóteo ali, mas muitos historiadores, muitos teólogos, bons teólogos inclusive, vão dizer que Timóteo não conseguiu cumprir essa função com a maestria que lhe era esperada. Prova disso, que na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo o chama de volta a Roma, Paulo chama ele a sair de Éfeso, possivelmente porque Timóteo havia tido dificuldades com a liderança daquele lugar, pois ali era muito específico o trabalho que ele teria a fazer. É uma possibilidade, sim, não devemos descartar isso, mas seja como for, nós não temos a resposta do que aconteceu a partir daí. Se Timóteo veio mesmo, mas logo depois aquela igreja vai ser assumida por João, e João, o apóstolo, vai ter um ministério profícuo e longo ali na cidade de Éfeso, até terminar a sua vida escrevendo ali a carta de Apocalipse. E Timóteo era um rapaz sensível, mas Timóteo era a pessoa certa para ficar em Éfeso, porque Deus ele não comete enganos, Deus ele não erra, Deus ele tem o líder certo para o lugar certo e pelo tempo certo. Toda liderança tem que ter sabedoria para chegar e sabedoria para sair. Mas uma outra lição importante que nós podemos ver falando de liderança é que tem líderes que têm o perfil para serem o que a gente chama de 02, ou para serem o beta, ou seja, para serem um bom auxiliar, um bom assistente. Tem líder que ele tem o chamado para ser o alfa, o 01, para ser o líder principal. Sim, e não há problemas nisso, pois na vida é assim que funciona. Você tem sempre um líder principal e líderes que assessoram ali. O grande problema é quando um líder tem um chamado e ele quer exercer o outro. Isso gera muitos problemas dentro do convívio com as igrejas cristãs. Timóteo, ele era um bom beta. Ele era um bom 02. Ele foi formado para auxiliar e auxiliou muito Paulo. Foi coautor em muitas das cartas de Paulo e esteve com Paulo na maioria das cidades em que Paulo começou as igrejas. Mas Tito não. Tito era alfa. Tito tinha esse perfil de um líder 01, de um líder principal. E Deus havia preparado Tito para um lugar que ia necessitar muito de alguém com o perfil dele. Depois que Paulo, ele está junto com Tito, ele deixa Timóteo lá em Éfeso, eles partem para a Macedônia. Macedônia, atual norte da Grécia. Na Bíblia, ali é a entrada, a porta de entrada para a cidade de Filipos, onde Paulo escreveu Filipenses, a carta mais, acredito que pessoal e mais sentimental de Paulo. Dali, quando Paulo está na Macedônia, no norte da Grécia, ele escreve a primeira carta a Timóteo. Ele mal chega ali, mas você deve lembrar que naquele tempo as viagens demoravam semanas, meses para serem vencidas. Se tivesse inverno, ficavam meses parados antes de viajar. Hoje tudo é muito rápido, mas a gente precisa se conectar com a época em que essas cartas foram produzidas. Meses depois que Paulo chega lá em Macedônia, ele está preocupado com Timóteo. Claro, Timóteo era sensível, Timóteo era o seu filho na fé e havia ficado numa igreja extremamente complicada, numa igreja extremamente grande para os padrões da época, e ali Paulo escreve a primeira carta a Timóteo. Dali ele desce, pelo mapa, geograficamente é isso, ele desce, e ao descer ele visita Creta, uma pequena ilha próxima ali de Éfeso, próximo da Turquia atual. E lá em Creta, o que Paulo faz? Ele deixa Tito. Tito o acompanha nessa viagem. E ao chegar em Creta, ele vai deixar Tito ali. Versículo 5 do capítulo 1 do livro de Tito, da carta de Tito, ele diz: foi por isso que te deixei em Creta. Paulo tinha propósitos para ele naquele lugar, lógico, devidamente inspirado, instruído por Deus.
A proposta de Paulo é que ele fosse o pastor daquela igreja e também o supervisor de tudo que ali acontecia. Paulo fica um tempo, deixa Tito e parte daquele lugar de novo. Ele vai para Nicópolis, ou na mesma região de Macedônia. E dali ele vai escrever essa carta a Tito que nós estamos aqui estudando hoje. Aproximadamente ano 63, ano 65, naquela época. Levando em conta que Paulo morreu em 67, essa carta foi escrita bem próximo do final da sua vida. Então, só para que você entenda, Paulo deixa Timóteo, assim que ele chega na Macedônia, ele escreve uma carta para Timóteo, preocupado como ele está, ele vai a Creta e deixa Tito em Creta, retorna a Macedônia, Nicópolis, e dali ele escreve outra carta agora para Tito, para animar, para fortalecer, para mentorear aquele homem. Líderes verdadeiros fazem outros líderes verdadeiros. Esse é o papel de um grande líder cristão e Paulo foi esse líder. Paulo tem tanto a nos ensinar nesse sentido. Tito foi escrita dessa forma e é bom você compreender onde fica essa cidade, olhando para um mapa aproximado. Creta é uma ilha muito pequena, logo abaixo, na parte sul da Turquia, a oeste do atual Iraque, a oeste da atual Jerusalém, região ali de Israel. Ali fica a cidade de Creta. Pequena, mas não insignificante. Creta tinha uma grande importância estratégica para aquele período e justamente nesse lugar Paulo vai deixar Tito. Vamos compreender um pouquinho de quem é Tito para a gente entender como isso pode afetar a nossa questão de fé, a nossa questão de liderança e nos motivar a esse papel tão importante. Tito, ele era um companheiro de Paulo, ele teve o privilégio de andar com Paulo e de ouvir da boca de Paulo os conselhos desse homem e ser preparado por ele para desempenhar um chamado que Deus havia lhe dado. Ele vai participar de alguns momentos muito importantes na história da igreja primitiva, especialmente ali no livro de Atos. O primeiro momento que ele participa, o Concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15 mostra que a igreja precisou se reunir, porque havia uma batalha na mente daquelas pessoas. Eles haviam se convertido ao evangelho, ao cristianismo, mas eles não conseguiam deixar os hábitos judaicos que eles carregavam. E o que eles fizeram? Uma espécie de uma religião híbrida. Eles entenderam que para ser cristão precisava do arrependimento dos pecados, precisava entregar a vida para Cristo, mas continuar cumprindo as regras do judaísmo. Quais regras? Guardando o dia sagrado, que é o sábado. Essa era uma regra. Mas a primeira delas, todo homem tinha que se circuncidar. Ele tinha que passar por uma cirurgia de fimose, pois aquela marca física exterior determinava que ele agora era uma pessoa cristã. Era uma espécie de um cristianismo judaico ou de um judaísmo cristão. Uma mistura dessas duas correntes religiosas naquela época. Então eles determinavam que as pessoas tinham que fazer isso. Para ser um cristão, tinha que necessariamente também ser um judeu. E aquilo gera muitos problemas, porque as pessoas que eram gentílicas, que não vieram do judaísmo, elas não conseguiam entender e aceitar aquilo, tinham cosmovisões diferentes. Então chegou a tal ponto de tensão que a igreja se reuniu. Em Atos capítulo 15 temos o relato disso. Tiago, meio-irmão de Jesus, ele é o líder, o responsável por organizar esse concílio. E nesse concílio eles discutem e determinam que não é necessário para ser cristão ser judeu primeiro. Não havia essa necessidade. Então nenhum cristão era necessário passar pela circuncisão, poderia cultuar a Deus no domingo, que era o primeiro dia, o dia da semana, a ressurreição de Cristo, e era necessário somente que o cristão respeitasse algumas regras para ser aceito pela comunidade. Primeiro, abster-se de qualquer imoralidade sexual, óbvio como é até hoje. Mas também ele deveria se abster de algumas práticas alimentares. Por exemplo, não comer comida sacrificada a ídolos ou comida que viesse com sangue. Não comer isso. O propósito dessa determinação é justamente preservar a comunhão.
Pois para o novo convertido ser aceito entre os cristãos iniciais, era necessário que ele respeitasse algumas regras cerimoniais, algumas regras de sociabilidade, para que ele pudesse ser aceito ali naquele grupo. Não era uma questão bíblica, teológica, não. Era uma questão meramente social, para que tivesse essa boa aceitação. O pastor Luiz Saião, ele sempre cita um exemplo de duas missionárias que foram para o campo na África. E ali elas tinham bastante sucesso em levar a mensagem do evangelho e pessoas eram convertidas. Mas num dado momento as pessoas pararam de vir para a comunidade e pararam de dar ouvidos. Quando elas iam, as pessoas batiam a porta na cara delas. E aí elas descobriram o porquê. Como elas eram duas mulheres, elas tinham o hábito de, naquele calor da África, tomarem limonada. E nisso, para aquela cultura, limonada era considerada um método contraceptivo. Era considerado um método para você não engravidar. E a comunidade não entendia, porque duas mulheres tomavam anticoncepcional, que no caso, uma limonada gelada naquele período. Não tão gelada, porque não tinha geladeira. Mas o que essas mulheres, as missionárias, resolveram fazer? Elas não falaram, vocês estão loucos, não existe isso, não tem lógica. Elas simplesmente pararam de tomar limonada. E isso foi a regra para a aceitação delas na comunidade. No período de Atos 15, a igreja, não é porque o alimento faz mal, mas pela consciência, ou para aceitação social, para que houvesse comunhão entre o judeu convertido e o gentil convertido, bastava-lhes abrir mão daquele hábito alimentar. E quem ama sabe abrir mão. Quem ama sabe perder para ganhar. Quem ama sabe que não custa abrir mão de certos hábitos, ainda que inocentes, para ganhar o respeito, para ganhar a aceitação daquelas pessoas. Foi isso que eles fizeram. Mas no concílio de Jerusalém, muitos judeus não ficaram felizes com a posição de Paulo, porque Paulo era o apóstolo aos gentios, Paulo foi o árduo defensor de tudo isso. Quando eles voltam para Antioquia, a igreja manda alguns judeus atrás para sondar o que está acontecendo lá. Antioquia fica ao norte, ali de Jerusalém. E ali, esse pessoal vem e causa um verdadeiro tumulto. Observando o livro de Atos, você vai acompanhar essa história a partir de Atos 15. Gera-se um tumulto e Tito fica ao lado de Paulo. Tito defende Paulo com unhas e dentes, porque Paulo está correto na sua visão. A salvação é só por meio de Cristo. A salvação é só por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Não é pelo cumprimento de regras, não é por colocar uma regra ou outra que isso garante a salvação e a eternidade de alguém. Eles não conseguiam entender isso, pois era muito forte o apego judaico na alma dessas pessoas. E dá para a gente compreender esse período histórico. E dali, Paulo sai com Tito, realizando as suas missões. Paulo usa Tito como um emissário, como uma espécie de um carteiro, com a missão de receber as ofertas que as igrejas davam e levar essas ofertas para os pobres da Judéia. Lá em 2 Coríntios 8, versículo 6, você tem esse relato. Naquele tempo, as viúvas sofriam muito. E sofriam porque temos uma cultura patriarcal. E no patriarcalismo, uma mulher sem um marido, ela era uma coitada, especialmente se fosse viúva. Ela ficava desamparada, não tinha direito a posses, a propriedades e nem mesmo ao sustento. Essas mulheres dependiam da igreja, da arrecadação, para que assim tivessem o que vestir e tivessem o que se alimentar. E Paulo, ele fazia missão entre os gentios, e entre os gentios ele arrecadava fundos, arrecadava dinheiro, contribuições, para socorrer essas viúvas que estavam ali em Jerusalém. Porque para Paulo, como entra na palavra de Deus, uma fé verdadeira, ela vem do coração, mas ela implica em ação. Uma fé verdadeira é coração, é sentimento, mas é ação. É coração, mas também são mãos. Uma fé verdadeira implica em amar a Deus, amando as pessoas e fazendo a obra com as suas mãos.
Paulo entendeu isso e é por isso que a arrecadação financeira era tão importante. Não era para enriquecer pessoas, não era para dar conforto a um líder ou outro, de jeito nenhum. A arrecadação financeira era para matar a fome de bocas de crianças e de mulheres que passavam necessidade. Era para comprar roupas para aquelas pessoas que sequer tinham que vestir e eram gente do próprio povo de Deus, mas que eram desprezadas pelos judeus simplesmente pelo fato de serem viúvas ou de serem órfãos, os filhos dessas pessoas. Então o que Paulo faz? Ele pega Tito e Tito passa a ser o emissário. Tito passa a ser o portador dessa boa obra, dessas finanças e leva até aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Porque Tito não é um servo fiel. Tito era útil para toda boa obra. As viagens duravam meses, eu quero te lembrar. Eram feitas a pé, eram feitas a cavalo, eram feitas por navios. Era muito dificultoso. Bandidos era o que mais tinham. E bandidos não podiam ver alguém, um emissário, pois sabiam que eles carregavam dinheiro e pegavam, torturavam, muitas vezes até matavam essas pessoas para tomar deles aquilo que eles estavam levando para os seus irmãos necessitados. E Tito, ele foi útil. E o útil é aquele que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode ser perigoso, mas essa é a minha missão. E missão dada é missão cumprida. E será bem cumprida. Tito faz esse papel, porque Tito é útil. E porque ele é útil, ele é servo. Ele é um escravo, não de Paulo, mas ele é um escravo de Jesus a quem ele entregou a vida. E ele sabe que pessoas necessitam dele e ele vai cumprir fielmente esse papel. Então ele é um amigo, um companheiro de Paulo e anda com Paulo em todos os lugares por onde Paulo está caminhando. Então imaginem, Tito tem uma formação altruísta, era um homem altamente confiável, não apegado a ganhos financeiros, ele não era ganancioso, que é muito importante para um líder, e Tito, ele teve uma cultura embrutecida, ele veio do paganismo. E Paulo passa com Tito por Creta, e quando chega em Creta, ele percebe a característica daquele lugar. Creta era uma cidade absurdamente imoral. Absurdamente. Creta era uma ilha, então era cercada de água por todos os lados. Era muito frequentada pelas pessoas que passavam da Macedônia, da Grécia, que vinham da Ásia Menor, de Éfeso, atual Turquia, que subiam de Jerusalém. As pessoas paravam, coisas eram interessantes ali na cidade de Creta, na ilha de Creta. A desonestidade era regra. Um gostava de passar o outro para trás. A glutonaria, ou seja, o povo lá gostava de comer e comer muito. Gostava de comer e se fosse hoje postariam em rede social toda hora o que estão fazendo. E lógico, eram absurdamente preguiçosos. Eram pessoas que não gostavam de trabalhar. Gostavam do bem bom que a vida pode dar. Eram um verdadeiro bon vivants daquele período. Tinham uma vida boa, curtiam aquela morosidade, até pelo calor, por ser uma região de praia, mas também eles eram muitos desonestos em suas atitudes. E um desonesto, um glutão e um preguiçoso, para sustentar a sua condição, ele, em regra, ele também é um mentiroso. Ele vive de vender fumaça ensacada. Ele vive de contar histórias. Ele vive de enganar as pessoas de mente mais simples. E nisso eles se tornam bons e bons demais. Naquele período, eles ficaram tão famosos que virou adjetivo de desonestidade e de mentira. Quem era de Creta era um cretense. E quem era um cretense, a prática dele era cretanizar, que significa mentir. Um cretense, perdoe-me o trocadilho, era um verdadeiro cretino da época que ele vivia. Porque eles eram mentirosos, comilões, preguiçosos, desonestos. Se você pode, olha o versículo 12 do capítulo 1 de Tito, que você deve ter em mãos em sua Bíblia. Ele diz: um dos seus próprios profetas, ou alguém da própria cidade de Creta, da ilha, disse: os cretenses são sempre mentirosos. Eles são animais ferozes, glutões preguiçosos. Para sustentar os seus hábitos totalmente do ócio,
Eles tinham esse comportamento. E o que Paulo diz? Paulo põe o dedo na ferida. Paulo fala a verdade. Por quê? Quem ama fala a verdade. Ah, mas a verdade dói, mas é a verdade que corrige, é a verdade que transforma, é a verdade que traz vida. E é muito melhor alguém que te confronta com a verdade do que alguém que te alisa com a mentira, que te acaricia com a mentira. Amigo verdadeiro fala a verdade, ainda sabendo que isso vai doer. Mas é tão importante você lembrar disso, que a verdade ela deve ser dita sempre, mas deve ser dita em amor. Jesus, as grandes verdades que ele contou na humanidade, ele fez mesmo que aquilo doesse muito. Cristo confrontou muitas pessoas, muitas mesmo, sempre com a verdade em amor, e nunca faltou amor nele. João capítulo 6 é um discurso duro demais. Ele fala a verdade para aquelas pessoas, ele diz para eles que se vocês não morrerem para a sua vida velha, não renascerem em mim, que significa não comerem da minha carne, beberem do meu sangue, vocês não têm participação comigo. E foi tão duro aquele discurso que um a um os seus seguidores foram embora. Só ficaram os 12. E ele pergunta, vocês, 12, não vão embora também depois desse discurso? E Pedro, sabiamente, diz, Senhor, para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Nós não temos como fugir de Cristo, da verdade que vem dele. E a verdade dele ela confronta, mas ela nos ama. Ela pega nosso coração, quebra, mas ela monta ele de novo. Ele mata a nossa vida velha para nos fazer reviver numa vida nova. Verdade tem que ser dita. E Paulo, o que ele faz? Ele escreve para Tito, dizendo, Tito, faça isso, Tito. Diante desse povo, Tito, fale a verdade. Eles são assim, eles são preguiçosos? São. Eles são mentirosos? São. Fale isso na cara deles, Tito. Pois mentira vem do diabo. E na igreja não podemos ter filho do diabo, mas filhos de Deus. Tito, diga para eles que a preguiça não provém de Deus. O trabalho foi criado por Deus. Jesus disse, eu trabalho até hoje e meu Pai trabalha também. Isaías 64:4 diz que felizes somos nós que temos um Deus como nunca antes se viu, que trabalha para aqueles que nele esperam. O trabalho é de Deus, o trabalho é bênção de Deus na vida de uma pessoa. E o alerta que Paulo dá para Tito, ele quer que Tito fale para aquelas pessoas, porque no reino de Deus, quando alguém não trabalha, ele sobrecarrega o outro que trabalha. Porque forma-se um corpo, e se o corpo, todo mundo não atua, alguém tem que trabalhar dobrado. Existe um jargão muito comum no meio cristão que diz, o cristão que não trabalha, ele dá trabalho. E de fato ele dá muito trabalho mesmo. Voltaire, que nem cristão era, ele disse que trabalhar nos poupa de 3 grandes males. Um deles é o tédio, o segundo é o vício, e o terceiro, a necessidade. Queridos, desconfie de alguém que não gosta de trabalhar. Desconfie de alguém que vive de garganta, que vive de conversa fiada, que vive de fazer acontecer quando no fundo não faz nada. A Bíblia continua atual, continua real. A filosofia já nos conta isso. A palavra de Deus também nos diz. E Paulo, ele quer que Tito tenha esta coragem. Que Tito chegue lá e fala, olha o versículo 11, o que ele fala, é preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância, eles transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Ele está falando de quem? De judeus. Depois do concílio de Atos 15, alguns judeus foram para Antioquia para ver como era aquele trabalho com os gentios e foram tumultuar o trabalho lá, naquele lugar. Alguns foram para Creta, eles começaram a se espalhar por aquela região. E ali em Creta, os judeus tumultuavam aquele lugar, tumultuavam aquela igreja. Tudo que eles queriam era o dinheiro dos cretenses. E o que eles faziam? Contavam mentiras, eram pessoas insubordinadas. E Paulo diz assim, eles têm que ser calados. Versículo 10, porque eles são insubordinados, são meros faladores. Repara, quem não gosta de trabalhar, gosta de falar.
porque ele precisa manter as pessoas no engano. Então ele vai sempre falar muito, mostrar que faz e acontece, quando na prática ele está escondendo a característica principal, que ele não gosta de trabalho. Então ele é mentiroso. E aqui Paulo está dizendo, eles são enganadores, faladores, principalmente os judeus, ou os da circuncisão. Então Paulo diz, Tito, não seja assim. A vantagem, queridos, de conhecermos pessoas de mau caráter, de conhecermos pessoas deturpadas, conhecermos pessoas imorais ou que não trabalham, tem vantagem nisso, pois nós já temos um padrão para não seguir. Nós já sabemos o que não fazer quando conhecemos pessoas assim em nossa vida. E vamos conhecer pessoas assim no nosso viver diário em nossa vida. Então Paulo diz, Tito, fala isso para eles. Mas antes de você falar, Tito, tenha moral. Para você falar, primeiro seja, Tito, que o seu discurso seja a sua vida. Que você fale, você tenha credibilidade, para que ninguém aponte o dedo na sua cara e diga, quem é você para falar isso para mim? Então Paulo, ele vai dar a dica para ele do versículo 6, do capítulo 1 ainda, do versículo 6 até o versículo 9, de como tem que ser um líder. Qual o caráter que se espera de um líder verdadeiro? E Paulo vai dizer, no versículo 6, que ele tem que ser irrepreensível. Irrepreensível é aquele que ninguém tem o que apontar sobre o caráter dele. Ninguém vai chegar para ele e vai dizer, olha, você está falhando nisso. Que ele não tenha uma vida de bigamia, que ele não tenha mais de uma mulher que coabite com ele, que ele não tenha esse comportamento que era muito comum entre os pagãos daquela época. E o líder, ele não pode ser considerado ou visto como um pagão, como tantos outros que tem por ali. Que os filhos do líder sejam obedientes. Aqui filhos refere-se à criança. Que a criança, filha do líder, ela seja obediente, nunca seja acusado de libertinagem e nem desobediente. Porque se o líder não deu um padrão de educação para os seus filhos, crianças, e tornaram eles adultos horríveis, o líder vai ter dificuldade em ter credibilidade ao falar com as pessoas e ao aconselhar as pessoas e dizer o caminho. Depois no 7, pois responsável pela obra de Deus, é necessário que ele seja irrepreensível. E aqui, observe um detalhe. Você quer saber se o seu líder é um líder verdadeiro? John Piper disse, siga o seu líder, somente se o seu líder seguir a Jesus. Acate as ordens do seu líder, somente se o seu líder acatar as ordens da palavra de Deus. E aqui, a ordem é claríssima que Paulo dá, pois ele não pode ser arrogante. Um líder abençoado e chamado por Deus, ele não é arrogante. Arrogante é aquele que se acha acima dos outros. É aquele que no próprio falar ele maltrata as pessoas, porque ele se sente acima do bem e do mal, e todas as pessoas são meros degraus por onde ele pisa subindo na escada da vida. Então ele diz, não seja arrogante, não seja dado ou inclinado a brigas. O líder nunca chama uma ovelha para briga de jeito nenhum. O líder é um mediador, é um pacificador. Líder jamais fica discutindo e batendo boca em rede social. Líder não chama ovelha em gabinete para brigar com a ovelha e tem que apartar essa briga muitas vezes, inclusive chamando viatura para atuar. Não, não é isso que faz o líder. O líder não é inclinado ao vinho. Ele não é um beberrão, ele não vai para o álcool, tirar no álcool as suas frustrações, ele não é violento e, principalmente, ele não é dominado pela ganância. Ele olha para a ovelha e ele quer o coração da ovelha e não a lã da ovelha. Ele olha para a ovelha e ele quer o coração da ovelha e não a carne da ovelha. O líder, ele não é ganancioso. Sabe como se prova isso? Ele fala no versículo 8, ele é hospitaleiro, ele tem prazer em receber as pessoas na casa dele. Ainda que isso implique em gastos financeiros, qual o problema?
É prazeroso ele ter isso dentro da casa dele. Ele é hospitaleiro, ele se abre às pessoas, ele não tem com que se envergonhar. Ele abre a casa dele, abre a família dele, não tem problema nenhum para que todos vejam como ele vive. Ele não se isola em algum lugar fechado, verdadeiros bunkers de condomínios onde ninguém tem acesso a ele, onde nenhuma ovelha entra na casa dele e frequenta. Não, o líder é aberto para as pessoas. Dizem que o bom líder, ele deve morar numa casa que ele não constranja o mais pobre e também não o mais rico do seu rebanho. E aqui na palavra de Deus, ele nos chama a atenção que ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, não dado a bebida, praticar justiça, piedoso e equilibrado. Piedoso quer dizer que ame a palavra de Deus, que ame ler a Bíblia, que ame orar, que está sempre orando pelas suas ovelhas, que manda uma mensagem, que faz uma visita, mas que leva dessa mensagem de amor por meio da sua presença física diante dessas pessoas. E o principal, versículo 9, que ele se mantenha firme na palavra fiel. Que palavra fiel é essa, Bíblia? Conforme a doutrina. Que ele só pregue texto mais contexto. Porque texto fora do contexto é pretexto. Então ele vai pregar o texto da palavra, mais o contexto onde ele está inserido. Isso quer dizer, ele não vai tirar versículo do contexto para fundamentar as suas crenças pessoais ou seus objetivos nefastos para com o seu rebanho. Paulo diz, ele vai fazer exatamente isso, manter fiel à palavra, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto convencer os seus opositores. Ele tem que ter credibilidade, ele tem que ter caráter. Quem olha para ele vai dizer, eu vou acatar porque eu sei que o que você fala, você vive. Eu sei que você é o que você fala. O que somos tem que estar interligado com aquilo que nós falamos. Tem que ser essas duas coisas muito claras na vida de um cristão. Então Paulo, como diz o versículo 5, foi por isso que eu te deixei em Creta. Tito, você precisa ficar em Creta. Tito, Creta precisa de você. Você tem postura, você tem pulso firme, você tem caráter, você tem credibilidade para chegar diante dos cretenses, preguiçosos, presunçosos, orgulhosos, mentirosos, desonestos. Você tem condição de chegar para eles e exortá-los para que eles aprendam como viver uma vida que agrada a Deus. Era para Tito organizar aquela igreja, organizar os convertidos, colocar em ordem aquela igreja em meio aos ataques que ela sofria, especialmente do povo judeu. Então ali, Paulo quer dizer para ele, uma igreja precisa de um líder, mas de um líder que tenha um comportamento determinado, um comportamento cristão, um comportamento abençoado. A igreja era nova, precisava de líderes novos, precisava de uma organização e, principalmente, ela precisava se proteger dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Onde houver uma igreja séria, haverá ataques proporcionados por falsos líderes, por falsos mestres, que trazem falsos ensinos motivados por ganância, como aqui Paulo fez o alerta. E o alerta, mais uma vez, no versículo 11. É preciso fazê-los calar. Não se canse de me ouvir dizer isso. Mas Calvino foi muito sábio quando, em plena reforma protestante, ele disse que todo líder tem que ter uma prerrogativa básica. Todo líder ele tem que ter duas vozes. Uma para chamar o rebanho e outra para espantar os lobos devoradores. Porque calar-se a isso é cooperar com o mal. Ficar em silêncio, sabendo que tem ovelhas sendo atacadas pelos falsos ensinos e não defendê-las, não tomar uma postura, é algo terrível que nos acompanha de geração em geração.
Então, o alerta de Paulo, ele quer que Tito tenha essa postura, esse comportamento diante da igreja, e assim a gente pode dar uma olhada, um contexto geral da carta, nesses 3 capítulos, para a gente ver como que Paulo se manifesta com ele, como que Paulo fala com ele. Primeiro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, você tem o remetente, que é Paulo, escravo de Jesus Cristo e apóstolo, ele coloca ali, e também ele vai dizer para quem essa carta é remetida, versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Paulo havia acabado de deixá-lo meses antes ali em Creta. Agora, ele escreve essa carta para que Tito tivesse agora todo um amparo diante daquilo que ele ia fazer e para que ele também fosse motivado. Aliás, gente, embora as cartas não existam mais, hoje ninguém se comunica por carta, escritos são fontes de motivação fantásticas. Não deixe de escrever, até por rede social. Você não sabe o peso que aquela frase vai ter na vida daquela pessoa que vai receber aquela mensagem. Não mensagens que você manda para a lista de transmissão, que manda para grupo. Não, mensagens individuais, do tipo, pensei em você, orei por você, olha, que Deus abençoe a sua vida e te dê um dia abençoado. Isso cai como uma luva. O Espírito Santo conduz no momento oportuno para a vida das pessoas. E Paulo, ele escreve para Timóteo com essa intenção também, de animar a alma daquele rapaz. Ele escreve para Tito, para que Tito ficasse motivado, pois a missão de Tito não era uma missão simples, não era uma missão fácil. E Paulo, ele faz essa saudação toda, porque para Paulo, esse era o hábito comum que ele tinha ali nas suas cartas. Mas a grande resposta do versículo 5, por que Paulo deixou Tito em Creta? O texto bíblico vai mostrar que foi para organizar tudo mais. Mas a teologia por trás disso é muito mais profunda. Sabe por que Paulo deixou Tito em Creta? Primeiro, porque Creta precisava de Tito. Creta, com todas as suas dificuldades, ela precisava de um líder do quilate, do perfil, do pedigree de Tito. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque Paulo deixou Tito em Creta, primeiro porque Creta precisava de Tito. Segundo, porque Tito precisava de Creta. O caráter de Tito precisava ser moldado em Creta. Ou seja, pessoas difíceis precisam de líderes sábios. Mas líderes sábios precisam de pessoas difíceis. Porque a fé verdadeira, a sabedoria verdadeira, ela vem provada pelo fogo. Ela vem passada pelas provações, pelas dificuldades. E Tito era esse líder preparado por Paulo. E ele precisava passar por tudo isso. Se você for chamado para liderar um grupo, não tenha dúvida. Grandes desafios e dificuldades te esperam. Mas na hora do desânimo, o que sustenta o líder é o chamado confirmado pelo Espírito Santo em seu coração. O chamado basta. O chamado sustenta. Quando ele é confirmado e vem direto do trono da graça de Deus. Dificuldades vêm. Na vida cristã, Deus nunca prometeu uma caminhada tranquila. Você sabe disso. Ele prometeu uma chegada vitoriosa, uma chegada gloriosa. Foi isso que ele prometeu. Deus nunca prometeu que a caminhada cristã seria um playground ou um parque de diversões. Ele sempre prometeu que a caminhada cristã seria um campo de batalha, um campo de guerra. Imagina para aquele que tem a missão de liderar. E o líder lidera pelo exemplo, ele lidera vindo à frente, onde ele não tem medo de ser visto, onde ele não tem medo de ser ouvido e onde ele pode ser exemplo para os seus liderados. Por que Paulo deixou Tito em Creta? Porque Creta precisava de Tito, mas Tito precisava de Creta. Você conhece alguém difícil de lidar? Alguém que você pensa na pessoa e fala, de novo vou ter que ver essa pessoa? Se Deus colocou ela no seu caminho, é porque ela precisa de você. Mas se Deus colocou ela no seu caminho, é porque você precisa dela. Ela vai moldar você, vai moldar seu coração. E só com o tempo a gente entende quão complexo é
amar determinados tipos de pessoas. Mas nós também somos determinado tipo de pessoa. E possivelmente nós não somos fáceis de ser amados, pelo menos por todo mundo ao mesmo tempo. E esse é o processo que Deus faz. Ele nos molda ao mesmo tempo que nos usa para moldar outras pessoas. Essa é a mágica da comunhão, da convivência entre pessoas diferentes. E no final, Deus é glorificado em tudo isso. Tito ficou em Creta para constituir e organizar aquela igreja. Sim, esse era o papel principal que ele recebeu aqui. E naquela igreja, olha que coisa fantástica, Tito tinha a missão de preparar líderes. Líder verdadeiro, ele prepara outro líder. Líder verdadeiro, ele sabe que ele é substituível. Só quem não é substituível é Deus, é a mensagem de Deus, é Cristo. Todo ser humano é substituível e ele tem que ter essa noção que se ele sair de cena, se algo lhe acontecer, o reino continua, a obra continua, porque ele preparou pessoas maduras para conduzirem, para pegarem esse bastão e levarem ele adiante. Senão o líder sai e simplesmente o trabalho se estremece, o trabalho pode vir à ruína, quando líderes centralizam e não formam outros líderes. A Bíblia é sábia, é o melhor livro de liderança que se possa usar, muito melhor que qualquer tipo de coaching. A Bíblia mostra claramente que o líder prepara outros líderes. No caso, ele preparou presbíteros, episcopos, que é a mesma coisa. É o líder pastoral. Ele não tem hierarquia ou superioridade um com o outro, são todos pastores. A diferença é que um, por ter mais idade, ele vai então pastorear outros pastores. Ele é um líder mais velho, ele vai liderar outros líderes, numa verdadeira mentoria. É o que ele vai fazer. Mas o nome presbítero, bispo, episcopo, é a mesma coisa do pastor, é a mesma coisa do líder principal que tem diante daquele rebanho colocado por Deus na vida daquela pessoa. Se você entender isso, olhando para a carta, ele vai te dar no capítulo 1 como tem que ser o perfil do líder. Depois, no capítulo 2, ele completa como tem que ser o papel do homem, da mulher, do filho, dentro do corpo de Cristo, que ele vai mostrar isso de maneira muito clara. E no capítulo 3, encerrando a carta, ele vai dar as recomendações, não só para o líder, como para cada membro daquela igreja, com relação à postura que eles deveriam adotar. E olhando para esses 3 capítulos, 2 perguntas importantes você precisa responder, nós precisamos responder. A primeira pergunta, de que tipo de líder eu preciso como membro de uma igreja cristã? Acredite, só existem maus líderes porque existem maus liderados. Só existem hereges, só existem falsos cristãos ou falsos líderes porque existem falsos rebanhos. E eu queria que você entendesse isso. Só existe um anticristo porque existe um anticristão. As pessoas são engodadas pela sua própria vã filosofia, por aquilo que faz coceira aos ouvidos. A palavra de Deus nunca escondeu, Romanos 10 é um grande exemplo. A palavra de Deus, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como você pode amar a Deus e crescer no reino de Deus se você não lê a palavra de Deus? Se você confia cegamente em talvez alguém que tenha propósitos gananciosos, mentirosos na sua vida? A Bíblia não é para discussão, mas é para alimento e para exortação de nossas vidas. Um cristão deve ouvir o seu mestre, que é Cristo. E como Cristo fala com a gente? Ele fala pela palavra. A palavra é revelação especial aos nossos corações. Então, para você ser um bom líder, você tem que ser um bom liderado. E líderes e liderados devem amar a palavra. Como lá em Atos 16, devem ser cristãos bereanos, aqueles que ouvem a palavra, choram, mas eles vão depois em casa e olham a palavra para ver se tudo aquilo que eles ouviram está dentro com o que a palavra de Deus está ensinando. Pessoas assim crescem, o reino de Deus se multiplica, porque elas não são vítimas dos seus próprios erros, de líderes mal intencionados. Que tipo de líder você precisa? Eu preciso em uma igreja. E como será uma igreja cujo líder serve com todos esses cuidados que ele coloca aqui? E aqui o militarismo responde: a tropa é espelho do comandante.
Ou o rebanho é espelho do seu pastor. Um mau líder forma maus liderados. Um mau pastor forma más ovelhas. Desconfie se um líder não te motiva a ler a palavra. Desconfie se ele não te motiva a orar, se ele não te motiva a visitar, a amar as pessoas e respeitar as diferenças. Desconfie quando ele diz algo que está fora do que a palavra de Deus determina para mim e para você. Paulo, ele dá um alerta para todos nós ouvirmos. Que tipo de líder você precisa? Eu preciso numa igreja. Um líder que seja irrepreensível. Um líder que eu não tenha o que apontar sobre a vida dele. Especialmente na questão financeira, na questão de privilégio. Que eu não tenha com que acusá-lo diante das coisas que acontecem no corpo de Cristo. Um líder irrepreensível, ele vai gerar liderados irrepreensíveis, pessoas que vão buscar essa certeza diante dele e diante de Deus. No capítulo 1 mesmo, ele mostra que ele tem que ser irrepreensível, que ele tem que ser marido de uma só mulher, sugere que ele não pode ter uma relação com duas ao mesmo tempo, ou ter uma bigamia, não pode ser assim. Ele tem que ser hospitaleiro, já falamos, apegado à palavra. Um líder, ele dá o caráter para você seguir. Ele coloca dentro de uma forma. Se você quer liderar de acordo com a vontade de Deus, esse é o padrão que Deus estipula para mim e para você. Esse é o líder. E como será uma igreja cujo líder está nesse perfil, está nesse cuidado todo? Se o líder for assim, ele serve de inspiração, ele serve de modelo, e a igreja vai ser como ele. A igreja vai seguir o exemplo dele. Líder que é líder, ele nunca vai atrás do rebanho dizendo vão. Líder, ele vai na frente e diz venham. Porque ele está à frente, ele é o primeiro a levar pedrada, ele é o primeiro a ser exemplo. O telhado dele é de vidro, ele não tem medo disso, ele não tem vergonha disso. Ele não tem vergonha de ser fraco e de confessar as suas fraquezas, de confessar as suas dificuldades e de confessar os seus pecados uns aos outros, pois ele também faz parte do grande rebanho de Deus, e ele como homem, ele tem que entender isso. Líderes que não entendem isso se sentem acima do bem e do mal, se sentem blindados. O que é isso, gente? É orgulho. Isso corrompe, isso mata a alma das pessoas. Paulo, ele diz para Tito, Tito, seja esse líder, e a sua igreja, ela vai te copiar. Ela vai seguir os seus ensinos. Ela vai respeitar as autoridades, como no capítulo 3, ele fala, no versículo 1, serão sujeitos aos governantes, às autoridades. No versículo 2, cristão, entenda isso. Não devem difamar ninguém, nem dado a briga. Não use sua rede social para difamar as pessoas. Seus governantes, seja do polo direito ou esquerda, não difame, não coloque uma fama em ninguém. Não fale nada que você não tem certeza. Não poste nada que você não confirmou a origem primeiro, para depois não passar vergonha de ser um disseminador de mentiras. O que é uma fake news, se não uma mentira? E mentira não faz parte do povo de Deus, do reino de Deus. Ore por suas autoridades, ore por uma vida pacífica e não difunda más notícias diante das pessoas. Ele fala, seja equilibrado e mostre genuína mansidão para com todos. Mansidão para os crentes e para os não crentes. Mansidão para os do seu círculo e para os de fora do seu círculo. Seja manso, no sentido de ter um coração quebrantado, que aceite críticas e oposições que vêm das pessoas. E ele vai dizer, sabe por quê? Que nós não somos mais o que nós éramos. Pela graça de Deus, nós somos o que somos, sim, mas não somos mais o que éramos no passado. Versículo 3, porque antes nós éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros, mas quando apareceu, versículo 4, a bondade de Deus, aí tudo mudou, porque nós fomos regenerados, não por, versículo 5, não por méritos ou atos de justiça, como se tivesse praticado alguma coisa, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Volto a dizer, não é por nós, é apesar de nós.
Não é por você, mas apesar de você, que Deus te ama, que Deus me ama, que Deus nos usa para a obra do seu reino. Que lição fantástica! Tito vem nos trazer, essa carta vem nos mostrar como deve ser o nosso procedimento. Que tipo de membros, então, tem uma igreja cujo líder é irrepreensível, cujo líder tem um caráter moral, cujo líder tem essa preocupação? Os membros serão exatamente iguais a ele, apegados à palavra, com filhos crentes, não libertinos. As pessoas da igreja não serão arrogantes, não serão irascíveis, porque elas vão aprender com o líder como deve ser o papel de alguém que verdadeiramente ama a Deus. Como Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, o que importa é a unidade pela fé, mas essa unidade, ela vem não de sermos iguais, não somos iguais. Naquilo que somos diferentes, temos que buscar a unidade, ou seja, é cada um fazendo o seu papel, cada um na sua diferença, para que o corpo funcione em perfeita harmonia. Isso é o que Paulo quer ensinar tanto aos Efésios, onde ele deixou o nosso querido Timóteo, mas ele quer ensinar aos cretenses, onde Paulo deixou Tito, mas ele quer ensinar a mim e a você como deve ser o nosso padrão de vida diante de um Deus santo e verdadeiro que nos ama e que se importa conosco. Quais conclusões podemos tirar, então, dessa carta de Paulo a Tito, dessa carta pastoral, pessoal e tão íntima? De que tipo de líder você precisa? De um líder irrepreensível. E você deve saber se ele é assim. O telhado dele é de vidro, veja a postura dele. Veja o coração dele, veja a sinceridade dele, veja se ele é homem tanto quanto você no aspecto de humanidade, claro, mas como ele se comporta diante de Deus, a vida de piedade. E como será uma igreja cujos líderes são assim? Elas são tão irrepreensíveis quanto seus líderes, porque andam no mesmo caminho, pensam na mesma linha e amam o mesmo Deus, Senhor e Salvador de todo Jesus Cristo, nosso Senhor eterno. Que seja assim na sua vida, na minha vida. Se Deus te chamou para liderar, acredite, belíssima obra Deus chamou você para fazer. É difícil? Sim. É complexo? Sempre será. Mas Deus, Ele molda e Ele trabalha o nosso coração para desempenhar bem o papel dado por Ele. É verdade que Deus, Ele capacita os escolhidos, mas Ele também escolhe pessoas capacitadas para atuarem nas áreas específicas para crescimento do reino dEle nessa terra. E eu quero terminar essa nossa aula no versículo 8, 9 e o versículo 10 do capítulo 3, onde ele diz: esta palavra, essas recomendações de Tito, elas são dignas de crédito e quero que você proclame com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Queridos, falem dessa verdade, apliquem-se a essa verdade, proclame com firmeza, não tenha medo, não tenha vergonha, fale dessa palavra, porque essa palavra salva. Essa palavra transforma, essa palavra tira pessoas da podridão do inferno e traz para a glória de Deus, para a eternidade no céu. Fale com graça. E no versículo 9, mas fale como? Evite questões tolas, genealogias, discórdias, debates acerca da lei do Antigo Testamento, pois são coisas vazias e inúteis. Não debata nada, não defenda Cristo, Cristo não precisa da sua advocacia. Ele é o advogado das nossas almas. Defenda a sua fé, as bases do que você crê, mas faça isso com verdade, com amor e não com debates inúteis. E no 10, depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, evite-o. É duro isso, eu sei. Mas repreende uma vez, duas, não adiantou, evite. Não fique se perdendo em discórdias. Não fique gastando suas energias quando você já trouxe o alerta. Porque enquanto você gasta energia com aquele que não quer ouvir, tem gente sedenta para ouvir a mensagem que salva, que transforma.
O conselho é, fale uma, fale duas. Não adiantou? Evite. Aos amigos do Insta, que Deus abençoe vocês. E a nós que ficamos aqui, que essa palavra possa falar cada vez mais ao nosso coração. No versículo 11, sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Pare de perder energia, onde não tem resultado. A palavra de Deus diz isso para você. Repreende uma, repreende duas. Se a pessoa fez a opção dela, deixe que ela siga a opção dela. Mas, lógico, em amor. Diga a ela que a porta sempre está aberta para quando ela quiser voltar, para quando ela quiser ouvir, para quando ela quiser ser desafiada. Nós temos que aprender a respeitar o direito das pessoas. E perdoe-me a dureza do que eu vou falar. Precisamos aprender a respeitar, inclusive o direito das pessoas de irem para a perdição, se isso for uma opção clara e consciente de cada uma delas. Mas não sem antes exortar, falar do amor de Deus, falar da proposta que Deus tem para a vida de cada uma delas. E o versículo 14, encerrando a carta. Os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar fruto. E assim, Paulo termina cumprimentando seu filho na fé, desafiado a prosseguir agora na sua missão. Pouco tempo vai passar, Paulo vai ser preso novamente, Paulo vai ser condenado à morte, e ali ele vai escrever sua última carta, que é a segunda carta a Timóteo, a 8 dias de ser executado. Mas esse homem, mesmo morto, ele ainda fala, inspirado por Deus, o que Paulo deixou de conselho, serve para Timóteo, serve para Tito, mas serve para mim e serve para você. Lidere pelo exemplo. Considere um privilégio ser líder, mas também uma responsabilidade dada no céu para você. E que ao final de tudo, ao encerrar o nosso tempo aqui nessa terra, que Jesus possa nos receber na glória de braços abertos e dizer, servo bom e fiel. Sobre o pouco, foste fiel. Sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Maranata. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus estudos e que você cresça no conhecimento e na graça daquele que vive e reina para todos sempre. Obrigado por estar conosco, pelo seu carinho e que Deus abençoe grandemente a sua vida e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir. Fiquem todos na paz que só Ele pode dar.